Essa é uma apresentação do curso de Psicologia da matéria Ciência e Profissão. Nela abordaremos o tema behaviorismo. O nome behavior vem do inglês, que significa comportamento, que é o objeto de estudo do mesmo. O behaviorismo surgiu em oposição ao estruturalismo e ao funcionalismo. Portanto, há um nome muito importante chamado Thorndike. Ele criou a lei do efeito, desenvolveu a lei do efeito e visava dois pontos importantes: o estímulo e a resposta. Ele fazia testes com animais e replicava algumas dessas coisas nos seres humanos, visando o meio ambiente que ele estava inserido. Hoje podemos dizer que Thorndike foi uma das pessoas que abriu o caminho para esse behaviorismo científico que temos hoje. Na análise de comportamento experimental de Watson, fica claro que todo comportamento pode ser modificado. Dessa forma, ao se tratar do behaviorismo na atuação da psicologia, ele é trabalhado a partir do ambiente que o indivíduo está inserido, fazendo que o ambiente tenha um estímulo e a partir desse estímulo vai ter uma resposta. E a resposta, no caso, vai ser o homem que está inserido nesse ambiente. O condicionamento clássico foi descoberto pelo fisiologista russo Ivan Pavlov e teve uma grande influência na escola de pensamento que é o behaviorismo. O condicionamento clássico é um processo de aprendizagem que ocorre através de associações entre um estímulo ambiental e um estímulo que ocorre naturalmente. Como o condicionamento clássico funciona? Ele envolve basicamente formar uma associação entre dois estímulos, resultando em uma resposta aprendida. E eu vou falar sobre os componentes do condicionamento clássico. O estímulo incondicionado é aquele que incondicionalmente provoca naturalmente e automaticamente uma resposta. Por exemplo, quando você sente o cheiro de um alimento que você gosta, você automaticamente pode sentir fome. Então, nesse exemplo, o cheiro do alimento é um estímulo incondicionado. A resposta incondicionada é a resposta que ocorre naturalmente em resposta ao estímulo incondicionado. No nosso exemplo, né? A sensação de fome em resposta ao cheiro da comida é a resposta incondicionada. O estímulo condicionado é previamente um estímulo neutro que torna-se associado ao estímulo incondicionado e desencadeia a resposta condicionada. Em nosso exemplo, suponha que quando você sentiu o cheiro da sua comida favorita, você também sentiu o som de um apito. O apito não está relacionado ao cheiro da comida, mas se o som do apito for emparelhado várias vezes ao cheiro, o som acabaria desencadeando a resposta condicionada. Então, neste caso, o som do apito é o estímulo condicionado. A resposta condicionada é a resposta apreendida ao estímulo anteriormente neutro, que no nosso exemplo, a resposta condicionada estaria em sentir fome ao ouvir o som do apito. Há três fases básicas nesse processo de condicionamento clássico. A fase 1 é antes do condicionamento. Ela requer um estímulo que ocorre naturalmente, que vai provocar automaticamente uma resposta. Então, salivar em resposta ao cheiro de um alimento é um bom exemplo de um estímulo que ocorre naturalmente. E neste ponto, há também um estímulo neutro, que não vai produzir nenhum efeito até que ele seja emparelhado ao estímulo incondicionado. E a fase 2 é durante o condicionamento. Então, o estímulo neutro anterior é repetidamente emparelhado ao estímulo incondicionado. Então, uma associação entre o estímulo anteriormente neutro e o estímulo incondicionado é formada. E neste ponto, o estímulo neutro passa a ser conhecido como estímulo condicionado. E após o condicionamento, então, uma vez que a associação tenha sido feita entre o estímulo incondicionado e o estímulo condicionado, apresentar o estímulo condicionado sozinho vai evocar uma resposta. Então, a resposta resultante é conhecida como a resposta condicionada. E vou dar o exemplo para vocês de condicionamento clássico, resposta ao medo.
Um dos exemplos mais famosos foi o de John Bean, o experimento na qual uma resposta de medo foi condicionada em um bebê. A criança mostrou o medo de um rato branco e logo ao o rato branco ser emparelhado com sons altos e assustadores, a criança entra em desespero e começa a chorar. O medo também se generaliza com outros objetos brancos. Ao examinarmos esse experimento clássico, antes do condicionamento, o rato era um estímulo neutro. O estímulo não condicionado foi o barulho e a resposta condicionada foi a resposta de medo criado pelo barulho. Vou falar agora sobre o condicionamento clássico no mundo real. A experiência que registrou a existência deste condicionamento foi a do filósofo russo Ivan Pavlov, onde envolveu a salivação de cachorros. Essa experiência foi dada através de um estudo sobre a ação das enzimas no estômago dos animais, onde o Pavlov se interessou pela salivação que os cachorros tinham sem a presença de um certo condicionamento. Na realidade, as pessoas não respondem exatamente como os animais. Há, no entanto, inúmeras aplicações no mundo real para o condicionamento clássico. Por exemplo, muitos adestradores podem utilizar dessa técnica para auxiliarem donos a lidarem com animais de estimação. Essas técnicas também são úteis para tratamento de fobias e ansiedade. Utilizando o condicionamento clássico, é possível que os professores sejam capazes de aplicar essa técnica dentro da sala de aula, criando um ambiente positivo para ajudarem os alunos a superarem medos e ansiedades. Unindo uma situação provocadora de ansiedade, como falar na frente de um grupo, com um ambiente agradável, seria possível ajudar o aluno a aprender novas associações. Ao invés dele sentir medo, ansiedade ou desconforto, ele se sentiria em um ambiente agradável e ficaria mais calmo e relaxado. O condicionamento operante foi criado por Skinner durante o século XX e foi muito utilizado pela psicologia até os anos de 1950. O condicionamento operante modela uma resposta no organismo através do reforço, e essa resposta tem uma consequência, e essa consequência afeta a probabilidade dela acontecer novamente. Se a consequência for negativa, ela tem menos chance de ocorrer novamente, e se for positiva, ela pode ocorrer de novo várias vezes. E Skinner distinguiu isso em dois tipos de comportamentos, o comportamento respondente e o operante. O respondente é aquele que acontece automaticamente. Por exemplo, encostar a mão numa panela quente, rapidamente você tira a mão. É aquele que você não precisa aprender. E o operante é aquele sob controle do nosso consciente, que leva um pouquinho mais de tempo, que acontece através de uma consequência. Skinner foi responsável pelo experimento A Caixa de Skinner. Nele, consiste em colocar um rato dentro de uma caixa com uma alavanca, ao passo que, quando acionada, o rato receberia ou uma recompensa ou uma punição. Dessa forma, com base nos critérios do experimentador, o rato teria seus movimentos associados a uma recompensa ou uma punição. Com o tempo, passou a ser observado que o rato deixava de repetir os movimentos que lhe causavam dor e dava prioridade àqueles que lhe traziam as recompensas. Assim, com o sucesso dessa parte do experimento, Skinner passou a aplicá-lo em outros animais e, com o tempo, conseguiu comprovar sua teoria. A psicologia está aqui para nos amparar. Infelizmente, o isolamento social é para o nosso bem. Se por acaso você sente ansiedade, desânimo ou tem algum transtorno, Entre em contato com um profissional. Mesmo à distância, eles estão sempre prontos para nos ajudar. Não se esqueça, use máscara, lave sempre bem as mãos, use álcool em gel e só saia de casa se for necessário. Porque juntos somos mais fortes contra o Covid-19.